Olá, boa noite a todos, todas e todes. Eu sou Carlos Orfan e esse é o canal do Sejus, Coletivo de Estudos, Espiritismo e Justiça Social. E hoje nós estamos aqui. Eu que não estive a semana passada, deixei a responsabilidade para o nosso querido Felipe Albani, que tocou no último programa, mas hoje ele está nos bastidores, né, dando suporte aqui para a gente, que vai fazer o programa. Quem vai fazer o programa, na verdade, é a nossa querida Regina Celi Rocha, ela que é coordenadora também do Sejus conosco, uma das coordenadoras do Sejus. Ela é professora, é campineira, quer dizer, na verdade ela nem nasceu em Campinas, mas ela está em Campinas, né, professora na cidade de Campinas, e vai estar conosco mais uma vez para falar do último capítulo do livro que nós estamos estudando, de Herculano Pires, que é Visão Espírita da Bíblia. E o último capítulo é Argumentos versus Citações. A posição de Kardec. A Bíblia não é um erro. Os homens é que se equivocam ao interpretá-la. Obviamente, a Bíblia não é um erro. Ela só não é a palavra de Deus, né, Regina? É isso aí. Mas eu não vou passar a Regina a palavra para a Regina agora. Eu vou esperar um pouquinho, porque eu vou dando aquela tradicional enrolada, né, Regina? Para que os nossos companheiros, as nossas companheiras e os nossos companheiros se acheguem conosco aqui no canal. Eles vão chegando devagarzinho. A exemplo da nossa querida Josi Negreiros, que está conosco já. Boa noite, gentes, Orfã, Regina, diz a nossa querida Josi. Josi, boa noite para você também. Seja bem-vinda no nosso canal mais uma vez. É um prazer ter você aqui conosco. Então, eu queria ir pedindo para você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, que você se inscreva no canal, né? E depois que você curta o nosso vídeo e que você compartilhe o nosso vídeo. E é importante também que você comente alguma coisa ali, nem que for um comentáriozinho de um sinal de positivo, mas é importante comentar. Primeiro, é importante se inscrever, é importante curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo, porque isso aumenta a nossa presença nas redes e faz esse conteúdo, o nosso programa, chegar até mais pessoas que, assim como você e nós, gosta de um estudo, né, do kardecismo no seu viés progressista, que é o viés, que é o foco, a visão que ele deve ter, assim como Kardec. E a doutrina kardecista também são progressistas, né? E já falamos aqui um pouco, tem gente que diz, eles se escondem atrás do termo progressista para não dizerem que eles são comunistas, que eles são petistas, que eles são de esquerda, que eles são isso, que eles são aquilo, que eles são satanás e etc. Os conservadores, os reacionários, os fascistas, né, falam um monte de coisa da gente. Mas a gente diz progressista mesmo, porque no nosso coletivo
Tem gente de tudo quanto é tipo de ideologia que tem como foco o bem-estar social, a igualdade entre as pessoas, a igualdade entre brancos, negros, índios, amarelos, vermelhos, a igualdade entre homens, mulheres, homossexuais, bissexuais, transexuais, etc. e tal, né? E nós imaginamos uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária, né? Na sua diversidade, com tolerância e amor fraterno, como, aliás, prescreve Jesus e a doutrina espírita. Entre nós tem comunistas, socialistas, petistas, pedetistas, psolistas, né? Tem gente de todas as linhas de esquerda. Tem gente que não é ninguém, é simpatizante de algumas correntes, mas o importante é que todos nós somos progressistas, assim como Jesus, como Kardec e como deve ser a nossa vida. Beleza? Posto isso, eu queria, então, agradecer a participação também do nosso companheiro Marcelo Curquidian, nosso companheiro da capital, que está sempre com a gente, participa das nossas atividades. Dando aqui seu boa noite, Regina, Carlos, Felipe e amigos do Sejus. Boa noite, Marcelo. A Josi volta a dizer o seguinte: para o Felipe já dei boa noite hoje, deixo um salve. O Felipe anda por todos os lugares na rede, então ele acha que ele estava no Caminhos, acho que ele estava no Paz e Bem, né? O canal Paz e Bem, deve ser isso. O Felipe é igual aquele pessoal que acende um cigarro no outro, ele sai de uma live e entra noutra. Então a Josi deve estar falando disso, imagino. Nosso companheiro César Lozano também diz assim: boa noite, Regina, Felipe, comunidade Sejus. Grande privilégio estar com vocês em mais uma noite de estudos. Grande alegria rever nosso querido Carlos Orfan. Gratidão sempre. Obrigado, César, pela deferência. A nossa alegria em vê-lo ou em tê-lo conosco aqui é muito grande também. É recíproca, tá bom? A nossa querida Vanusa Rocha. Vanusa é parente da Regina? É minha irmã. É irmã, né? Trouxe a irmã para o debate. Boa noite, bom trabalho, diz a Vanusa. Obrigado, Vanusa, por estar com a gente. O César Lozano. Isso aí, Orfã, tenho divergências de ponto de vista, porém, compartilho desse ideal progressista. Gratidão, gratidão. Pois é o que eu disse aqui no começo, né, César? Aqui a gente tem gente que diverge dentro do progressismo. Nós temos divergências em algumas questões, mas todos nós somos unificados na questão dos ensinamentos de Jesus, que é fraternidade, tolerância, indulgência, respeito, igualdade, né? E amor fraterno. A gente tenta, né, se encher do amor de Jesus, do amor universal de Deus, né? Pois é. E os conservadores falam que nós somos perigosos e comunistas, mas nós estamos aí firme e forte. Então, depois nós temos também o Leonardo, o Léo Fittipaldi Torga, nosso companheiro de Minas Gerais, sempre com a gente também, trazendo o seu boa noite. Boa noite, Léo, alegria ter você conosco. Bom, gente, assim que for chegando mais gente, a gente vai registrando aqui, tá bom? Então, eu quero agora passar a palavra para a Regina, que ela vai discorrer sobre o capítulo que eu já comentei com vocês. Argumentos versus citações. Vamos lá, Regina? Boa noite, querida. Vamos lá, boa noite, Orfã, boa noite, amigos, amigas, amigues do Sejus, né? E é um prazer estar novamente aqui estudando mais um capítulo do livro, né? E só queria, antes de começar, reforçar a importância, né, da participação não só aqui na live, né, nesse estudo aqui, que é a finalização, né, do capítulo, mas também dos debates durante a semana, né? Cada capítulo a gente vai estudando durante a semana e finaliza na terça, né? Então, é importante participar lá, colocar
seu posicionamento, e ver, né, as provocações do Felipe, que são bem interessantes, né, que fazem a gente refletir em cima de cada capítulo ali, né? E também ajuda a contextualizar, que é importantíssimo dentro de um estudo. Então, é só reforçar a importância, né, da participação de todos no estudo de cada obra, né? Esse capítulo é o último desse livro, né, do Herculano Pires, que é a visão espírita da Bíblia, né? E o capítulo Argumentos versus Citações, né? Esse capítulo, o Herculano, como o próprio Herculano coloca, né, ele está ali, ele vai falar sobre, vamos dizer assim, um bate-boca, como diz ele, né, dele com o Mário Cavalcante de Mello, né, sobre essa questão da Bíblia, né, sobre a visão espírita da Bíblia. E aí esse bate-boca, né, se dava, um escrevia em jornal, o outro escrevia em revista, né, então em cada artigo o Mário criticava os artigos do Herculano, e aí ele se via, né, no direito e no dever de responder às críticas que o Mário Cavalcante de Mello fazia na revista, né? Então, e o Herculano chamou, né, de problema bíblico em face do espiritismo, né? Então, ele coloca assim, tipo, meio que um subtítulo, né, no artigo, nesse capítulo, ele fala duas posições, né, que seria a dele e a do Mário Cavalcante, né, numa polêmica sobre a Bíblia, das palavras vazias à avalanche de versículos, a posição de Kardec, né? Então, a Bíblia não é um erro, os homens é que se equivocam ao interpretá-la, do ping-pong das citações ao esclarecimento do problema, né? Então, explicar o subtítulo, né? No seu artigo da revista, o Mário acusa, né, Herculano de palavras vazias, né? E o Herculano, né, do seu lado, fala que o Mário Cavalcante só sabe ficar postando, escrevendo um montão de versículos da Bíblia, né? Por isso que ele fala que da avalanche de versículos, né? E aí, como ficou esse bate-boca, né, em vários artigos, e esse que ele está citando é o último artigo, ele chamou então de ping-pong das citações, né, do ping-pong das citações ao esclarecimento do problema, né? Então, a revista que o Mário Cavalcante escrevia era chamada Mundo Espírita, né? Então, esse artigo que Herculano comenta se chamava Esclarecimentos Necessários. E o Mário Cavalcante, nesse artigo, ele cita, né, artigos anteriores do Herculano, e aí Herculano explica, né, que quem leu na revista esse artigo do Mário, sem ter lido antes, né, os artigos que ele escreveu, né, no jornal, ele vai achar, né, que o que ele fala, né, sobre o problema bíblico em face do espiritismo seria apenas retórica, né, só discurso mesmo, só palavrório, como diz o outro, né? Então, ele chama no texto o Mário Cavalcante de meu caro antagonista, né? E ele fala que ele chegou a declarar, né, que até aquele momento Herculano só havia escrito coisas vazias e sem consistência,
né? E aí Herculano, né, diz que o Mário Cavalcante, né, louva-se, né, ou seja, fica no seu sistema de citações bíblicas, né, de textos bíblicos, né, e ele se achou no dever de refutar tudo aquilo que o Mário Cavalcante tinha dito com a Bíblia na mão, né? Então, ele também reforça nesse artigo que não interessava a ele, né, ficar nesse ping-pong, um fala, o outro rebate, né? Mas o próprio artigo já é um ping-pong, né? Então, ele falava que não interessava a ele, né? E o que ele pensava que deveria, né, interessar a quem estava acompanhando a polêmica era apenas saber se a Bíblia é um livro falso sem sentido, né, como dizia o Mário Cavalcante de Mello, ou se realmente, como dizia Kardec, né, era um monumento imperecível da primeira revelação. Então, assim que ele cita no livro. Né? E essa contenda, né, toda, né, ele explica lá que isso tudo começou quando Herculano respondeu, né, lá no jornal a pergunta de um leitor, né, o jornal Diário de São Paulo que ele escrevia, um leitor pergunta para o Herculano sobre o livro do Mário Cavalcante e ele respondeu ao leitor, segundo ele, né, sem nenhuma intenção de fazer polêmica, e disse que foi breve e incisivo, mas que não tinha nenhuma intenção de fazer polêmica. Então, ele disse que o que pensava do livro, segundo ele, cumprindo um dever, né, ao qual ele não podia fugir, que era responder ao leitor. Né? Bom, a franqueza, né, segundo Herculano, a franqueza dele ao responder esse leitor, né, aborreceu o Mário Cavalcante, né, que aí despejou na cabeça de Herculano uma avalanche de citações bíblicas e de opiniões eruditas sobre a Bíblia. Né? Bom, aí vocês já vão percebendo, né, que o ping-pong continuava, né, nesse artigo também. Né? E ele dizia que estava respondendo, tentando colocar as coisas nos seus devidos lugares. Né? E também ele cita que, mais tarde, né, depois de escrever esse artigo, quando se encontrou pessoalmente com Mário Cavalcante lá em Niterói, né, ele tornou a colocar o problema com o Mário Cavalcante. Né? E aí, nesse encontro, né, lá pessoalmente, foi que ele percebeu que ele estava equivocado em relação às intenções, né, do Mário Cavalcante com ping-pong, com o bate-boca todo, e que ele pensava que o Mário estava querendo discutir o problema bíblico no seu aspecto global e doutrinário. Mas, aí, nessa conversa, ele descobriu que o Mário, na verdade, pensava que o Herculano estava desafiando ele para um ping-pong de citações bíblicas. Né? Então, Herculano diz que esclareceu o equívoco, declarando que não se prestava àquilo, né? Mas que se o Mário quisesse continuar discutindo o assunto em seus aspectos essenciais, que ele estaria à disposição. Né? E aí, Herculano passa a situar o problema. Né? Então, ele fala sobre a significação e importância da Bíblia, né?
que era uma questão que ele refutava no livro do Mário Cavalcante, né? Ele refutava o quê? Porque não eram as citações bíblicas do Mário, né? Mas era a concepção da Bíblia que estava no livro dele, né? Então, pensando no significado, importância da Bíblia, né, a concepção, ele não concordava com a concepção do Mário Cavalcante sobre o significado e importância da Bíblia. Mas não eram as citações em si que ele estava criticando, né? E aí ele comenta, né, que nesse último artigo o Mário queria provar que a Bíblia é um livro falso, né? E que é um livro falso forjado por espertalhões, né? E Herculano considerava essa concepção como anti-espírita, né? Anti-espírita. E ele já tinha dito isso em artigos anteriores, então ele estava reforçando esse pensamento dele aí. E aí, ele, para reforçar isso, ele fazia citações de Kardec, né, nas diversas obras de Kardec, né? Aí, Herculano diz, né, lá que o Kardec, né, que ele chama de o codificador no texto, coloca, como ele coloca no texto, jamais pensou semelhante coisa da Bíblia, né? Desde o Livro dos Espíritos, Kardec sustentou a necessidade de uma interpretação compreensiva da Bíblia, né? Não que ele dissesse que era um livro falso, mas ele colocava uma necessidade de interpretação compreensiva da Bíblia, né? No capítulo 3, da primeira parte do Livro dos Espíritos, no item 59, né, que chama Considerações e Concordâncias Bíblicas Relativa à Criação, Herculano coloca, né, que Kardec dá uma excelente lição de interpretação bíblica. E esta advertência, né, sempre oportuna, né? Então, Kardec coloca lá, deve-se concluir que a Bíblia é um erro? Não, mas que os homens se equivocaram ao interpretá-la, né? E Herculano, até para que não haja dúvida a respeito, coloca lá no texto, inclusive, a frase em francês, conforme está escrito lá no livro em francês, né? Então, ele coloca que essa sempre foi a posição de Kardec, né? Que a Bíblia não era um erro, mas que os homens é que se equivocavam ao interpretá-la, né? E aí, diante dessa colocação, Mário Cavalcante responde que Kardec, quando escreveu isso, né, quando disse isso, usou de diplomacia, né? E Herculano retrucou, lembrando da seriedade de Kardec, né? Que Kardec nunca usou de artimanhas diplomáticas ou não, né, em assuntos de tão grande importância, né? E ele, né, continua dizendo que nos livros subsequentes da codificação, essa posição de Kardec, ela não somente reafirmava, como esclarecia, né, esse pensamento dele, né? E aí ele coloca um exemplo, né, do trecho da Gênese, em que Kardec fala da necessidade de descermos ao âmago do pensamento para compreendermos os absurdos aparentes do texto bíblico, né? Então, Herculano cita mais, né? Primeiro citou o Livro dos Espíritos, agora citando a Gênese, né? Mas, segundo ele, Mário Cavalcante pensava diferente, né? Que ele apanhava frases de Kardec descontextualizadas, né? E que
e dizia, pegava essas frases soltas e falava que aquela frase estava contradizendo, né, a frase sensata e firme de Kardec, né? E para poder ele fazer isso para quê? Para poder convencer as pessoas de que a razão estava do lado dele, né? Então, pegava frases soltas para tentar colocar Kardec em contradição, né? E ele também coloca lá no artigo que, com aquelas críticas que ele estava fazendo, ele não estava acusando, né, o Mário Cavalcante de má-fé, né? Ele não achava que ele estava agindo de má-fé, né? Mas achava que ele estava demasiadamente empolgado, né, pelas ideias dele, né, a ponto de não ver o conjunto da opinião de Kardec, né? Então, que ele via apenas as partes e somente as partes que interessavam a ele, né? Então, como ele queria colocar o Kardec em contradição, ele pegava as partes que interessavam a ele e usava aquelas partes, né? Então, bom, eu penso assim que se ele fazia isso intencionalmente, então é má fé, né? Embora o Herculano quisesse dar uma maciada aqui, né? Mas se realmente ele fazia isso, né? Que aqui a gente só está colocando o que está escrito no livro, né? O que está contando, a gente está vendo um lado, né? O que está contando Herculano, né? Mas se realmente se ele pegava as frases soltas, né, as partes que interessavam a ele, para poder contradizer, né, para encontrar contradição nas falas de Kardec, isso, bom, para mim, isso é má fé, né? Mas é apenas aqui a opinião sobre o que está escrito no livro, né? E aí, Herculano cita também que na página 31, né, do livro do Mário, o Mário, ele, para exemplificar isso que ele fazia, né, que ele transcreveu um trecho do livro A Gênese e interpretou ao modo dele, né, sem ver uma pequena ressalva no meio da frase que foi feita por Kardec. Então, tinha lá a frase, Kardec faz uma ressalva na frase, o Mário tirou essa frase, fingiu que não viu a ressalva, né? E usou essa frase, né? E ele fala que no referido trecho, Kardec diz que a ciência demonstrou inquestionavelmente os erros da Gênese mosaica, né? Aí, esse trechinho agradou ao Mário, né? Mas Kardec acrescenta, né, que aquela foi tomada ao pé da letra. E aí, só que Mário ignorou esse trechinho, né, da fala de Kardec, que ele fala tomada ao pé da letra, né? Ele não levou em consideração. Então, pegou só o trechinho ali que interessava e comentou lá no seu livro, né? E Herculano achava que essa ressalva de Kardec era de suma importância ali na frase, né? no trecho do livro. Mas, como se ele considerasse esse trechinho, não ia servir para o que ele queria, né? Então, ele simplesmente ignorou, né? E, além disso, né, Herculano coloca que, como todos sabem, Kardec apresenta o Espiritismo como o Consolador prometido por Jesus, dando-lhe a expressiva e justa designação de terceira revelação, né? E terceira por quê, né? Ele explica terceira por quê.
Então, ele fala, porque houve uma primeira revelação feita a Moisés e representada pela Bíblia, uma segunda revelação feita por Jesus e representada pelos evangelhos, e a do Espiritismo. Né? E, então, ele falando, se Kardec fez isso, né? Então, como admitir-se, né, que Kardec pudesse colocar uma pedra falsa, né, como fundamento do edifício das três revelações? Né? Então, não tinha como admitir esse tipo de coisa. Né? Então, como pensar que Kardec só falou daquela forma por diplomacia? Né? Isso não... que usou de artimanhas diplomáticas, né? Para enfiar a goela abaixo, né, da população, o espiritismo. Né? Então, Kardec jamais faria isso. Né? Então, é o que coloca o Herculano. Né? Então, ele finaliza esse trechinho falando que nos perdoe o confrade Cavalcante de Melo, mas a sua posição nesse problema é simplesmente insustentável. Por mais citações bíblicas que o confrade pretenda fazer, jamais conseguirá provar aos estudiosos desapaixonados que Kardec pensava da Bíblia o que está escrito no seu livro por nós contestado. Né? Então, ele termina, né, esse trecho dizendo isso, né, pedindo, falando que perdoe o Cavalcante de Melo, né, mas a posição dele era insustentável, né, que ele podia usar quantas citações ele quisesse, que se não fosse pessoas que nem ele, né, apaixonadas pela própria ideia, ele jamais ia conseguir convencer ninguém, né, que Kardec pensava aquilo que ele estava colocando ali no livro sobre a Bíblia. Né? E aí Herculano continua, né, afirmando que, segundo a opinião de Kardec, de Leon Denis e de outros tantos espíritas do Brasil e do mundo, a Bíblia significa para o Espiritismo um livro básico, cheio de verdades sublimes, de que até mesmo Jesus se serviu para a sua pregação do reino. Verdadeiro monumento literário de um passado longínquo e representa um marco indelével da evolução espiritual do homem. Né? Então, Herculano coloca, então, pouco importa assim, se o Pentateuco foi escrito por Moisés ou por Ilquias, ou que os vários livros da Bíblia estejam cheios de episódios sangrentos e mesmo de relatos de coisas imorais. Esses episódios, esses relatos se referem a um passado de milhares de anos, né? E são, por si mesmos, né, testemunhos escritos da evolução humana. Então, esses relatos todos de violência, né, essas várias questões que são contestadas, né, na Bíblia, que a gente encontra, para ele, né, para Herculano, isso são testemunhos, né, da evolução humana. Então, o homem foi evoluindo, aquelas coisas aconteciam mesmo, porque faz parte da evolução. Né? E aí ele coloca também que, como Kardec advertiu, muitos desses episódios eles são alegóricos. Né? E se hoje eles nos causam espanto, né? Naquela época eles serviam para despertar as consciências. Né? E aí Herculano, né, diz, né, fala que o Mário Cavalcante ele analisa a Bíblia como se analisasse um livro dos nossos dias. Né?
e que ele se esquece que se trata de um velho monumento, de um marco representativo de outras eras e de outra maneira de ver, né? De outra maneira de ver, de pensar e de dizer as coisas, né? Então, são muitas questões, né, colocadas aí. Ele continua, né, dizendo que o Mário se equivoca quando tenta desmentir, né, Herculano falando, quando ele tenta desmentir o Herculano, dizendo que ele pode, né, aí ele tá falando de um outro trecho do texto lá do Mário, né, e é uma pena, tá? A gente estava conversando, eu e o Felipe, né, porque a gente não consegue achar nada sobre esse Mário Cavalcante, né? Se a gente tivesse conseguido achar esse texto, né, ficaria melhor para a gente entender, né, a fala do que o Herculano está tão aborrecido aí com a posição do Mário, né? Mas ele pega trechos de fala, que são os trechos que ele está contestando, né? E aí fica... Então, ele fala aqui que o Mário tenta contestá-lo e fala que ele pode resolver as tradições obscuras de todos os povos, né? Então, a gente não tem o contexto dessa frase, né? E que ele não encontraria coisas tão tristes, tão degradantes, tão profundamente desmoralizantes como as que se encontram na Bíblia, né? E, na verdade, nesse caso, né, o Herculano coloca que quem está sendo desmentido não é ele, né, que o Mário coloca como se estivesse desmentindo o Herculano, mas, na verdade, ele está desmentindo Kardec, né? Porque Kardec sempre chamava a atenção dos ledores, né, da Bíblia para a necessidade, né, de se ter em conta a forma alegórica peculiar ao estilo oriental, né, que tinha na Bíblia. Então, e que não somente ele, né, mas que todos os orientalistas, né, chamava atenção para isso. Porque assim, coisas tristes, desmoralizantes, degradantes, né, segundo o conceito de Herculano, a gente encontra também em vários outros livros, né, nos livros bramânicos, nos textos persas, nos islâmicos e outros, né? Então, seria também de todos os orientalistas, né? Mas o que importa, né, como acentua Kardec, é descer ao âmago do pensamento, né? Não nos deixar prender pelas aparências, né? E aí ele faz uma citação, né, sobre uns poemas persas, né, poemas escritos em persa de Rubaiyat, chamado Rubaiyat, né, que é de Omar Khayyam, não sei ler isso aqui não, viu? Acho que é Khayyam. E que geralmente, né, antigamente, ele era interpretado entre nós como céticos e libertinos. Então, esses poemas, né, que é um conjunto, esse Rubaiyat é um conjunto de poemas, né? Então, assim, Felipe colocou essa observação lá para a gente no estudo, né? Felipe pesquisou lá, e é um conjunto de poemas. Então, antigamente, eram interpretados como céticos e como libertinos, né? E atualmente, né, eles não são mais considerados assim, né? E esse autor, ele é considerado que nunca foi um libertino, né? Era um matemático, né? Um estudioso e um homem, um astrônomo, era místico,
e ele aparece ali como uma espécie de profeta, e ensinando a mais alta moral, né, atualmente. Então, antigamente era interpretado como cético e libertino, e hoje, né, está na mais alta moral, né? Então, a gente aí mostra aí que a gente, não dá para a gente descontextualizar, né, e não entender a época em que tudo aquilo foi escrito, né? E vamos lá. Podemos continuar, Carlos? Ou você quer falar alguma coisa? Regina, talvez a gente dá uma paradinha para saudar aqui os nossos companheiros e companheiras que continuaram entrando aqui, né? Nós tivemos algumas manifestações aqui depois da última que eu vi. O Léo, né? O Léo tinha dado boa noite, aí ele diz: hoje tomei a quarta dose da vacina anti-Covid-19. Sou agora um jacaré 4 estrelas. Por que não 5 estrelas, Léo? Por que 4? Mas tá bom, depois você explica. É porque só tomou 4 doses, deve ser isso. Né? Mas ele já era uma estrela, né, Alfã? Aí completa 5. O Léo é uma estrela. A Sueli Cainé também diz: boa noite a todos, todas e todos. Boa noite, Sueli. A Sueli também está sempre com a gente aqui. Prazer ter você conosco novamente. A Dulce Helena da Silva Rocha. Minha irmã também. Irmã também da nossa querida Regina. Dulce Rocha, boa noite. Boa noite, Dulce. Alegria ter você conosco. O César Lozano: Orfã, não se preocupem com os críticos conservadores. Triste permanecer em silêncio e indiferente às injustiças do nosso tempo. Penso que essa omissão seja o pior defeito do ser humano. É isso aí, César. Boa, companheiro. O Ivon Ferreira Martins também dando o seu boa noite. Boa noite, Ivon. Alegria em vê-lo aqui, em tê-lo conosco. A Jerusa Rocha. Ih, a minha parentada toda aí, tá vendo? Parente também da... Minha irmã também. Regina, irmã da Regina. Família grande, Regina. Boa noite a todos. Luz e paz, diz a Jerusa. Para você também, Jerusa. Muita paz, muita luz. Fica com Deus aí. Obrigado por estar conosco. Leonardo Fittipaldi Torga, sim. Léo, o César Lozano. Isso aí, Léo. Estrela cadente, diz o Léo. Não, é só uma estrela. Uma estrela. Como é que é? Uma estrela luminosa. A brilhar no céu do Sejus. Oh. Olha que chique. Muito bem, Léo. Bom, então, Regina, foi esses companheiros que comentaram. Ninguém fez nenhum comentário relativo ao estudo, à fala. É sinal de que estão entendendo tudo, né, Regina? Tá bom. Está entendendo, tá beleza. Bom, então vamos lá, pode continuar. E vamos a começar para o fechamento, porque nós já estamos a 12 minutos, faltando para as 9 horas. Exatamente. Então, a gente já... então, ele só cita, né, sobre esse trechinho, ele ainda cita os cânticos de Salomão, né, como as matanças, as imoralidades, né, que lá o Mário não se cansa de ver e de citar no texto bíblico, né, não tem o sentido absurdo, né, que a nossa malícia lhe atribui. Então, o Herculano coloca que os tempos são outros, os costumes mudaram, a maneira de ver e de exprimir as coisas transformou-se profundamente, né? Então, a gente não pode acusar de embusteiros, de espertalhões e de malandros os homens, né, que, inspirados pelos melhores propósitos, realizaram há milhares de anos a codificação bíblica, né? E que nós devemos um pouco mais de respeito a essa gente e às suas intenções, né? E Herculano completa que nós, espíritas, mais do que qualquer outro, né, quaisquer outros, estamos no dever, né, nosso dever, compreender essas coisas, porque nós conhecemos o processo complexo da evolução humana em todos os seus aspectos, né?
Então, a gente não pode desrespeitar, né, as intenções dos outros, né? Então, se nós temos esse conhecimento, a gente tem que compreender e respeitar, né? E aí, no último trechinho, que é o erro dos homens, né? O Herculano coloca que a diferença fundamental entre a posição do Mário Cavalcanti e a posição do Kardec é a seguinte, né? Que Kardec ele condena o erro da interpretação da Bíblia pelos homens, enquanto o Mário condena a própria Bíblia como um erro, né? Então, o Mário diz que a Bíblia toda é um erro, e o Kardec ele fala que a Bíblia não é o erro e que quem erra são os homens que fazem uma interpretação errada dela, né? E é isso, né, que o Herculano discordava no livro de Mário Cavalcanti, né? E o Mário, né, queria provar, né, com aquele falatório todo, com aquele ping-pong todo, ele queria provar que a Bíblia era um livro falso, escrito por farsantes, né? E que o Mário acreditava mesmo que já tinha provado isso, né? Que ele repisava os textos de Kardec sem os compreender e tirava deles apenas o que convinha, né, à sua tese. E aí ele cita só mais um trechinho da Gênese, né, de Kardec, mostrando que Kardec dizia que nós não devemos rejeitar a Gênese bíblica, né? Pelo contrário, que a gente devia estudar, como a gente estuda a história, né, da infância dos povos, e que ela é uma espécie rica de alegorias, cujo sentido oculto é preciso procurar, comentar e explicar por meio das luzes da razão e da ciência, né? Então, e não rejeitar. Então, Kardec dizia isso, né? Então, ele estava sempre querendo que a gente não negasse, né, a Bíblia, mas aprendesse a interpretar a Bíblia, né? E nós não podemos nunca interpretar ao pé da letra, né? E ele, o Herculano, então, resolveu fazer essa crítica ao artigo, né? Ele não devolve essa acusação que o Mário faz, né? De falar que são farsantes e tal. Ele não põe em dúvida a sinceridade do Mário, né? Mas pensa que ele se encontrava assim, muito empolgado pelas suas próprias ideias, né? Ao ponto de não enxergar em Kardec tudo que estava contradizendo aquilo ali que ele estava falando, né? E bom, aí ele também finaliza dizendo que não era a sua intenção naquele artigo se estender tanto, né? Mas que, diante das acusações, ele se viu obrigado a repisar alguns assuntos, né? E ele pedia a Deus que o Cavalcanti não considerasse tudo aquilo que ele estava falando, né, todos aqueles seus argumentos, como palavras vazias, porque estava convencido de que elas continham alguma coisa, né? Que elas não continham, em verdade, desmentidos as citações de Mário, né? Porque ele jamais pretendeu duvidar das citações dele, né? Mas o desejo dele era de colocar o problema bíblico em termos de compreensão geral, né? E não de estéril e infindável discussão, né, das misérias do texto, né? Bom,
ele aí, termina aqui falando do livro Consolador, né, que Emmanuel reafirma em poucas linhas, de uma clareza admirável, a posição de Kardec, né? Ou seja, a posição do Espiritismo em face da Bíblia. E que é pena que o Cavalcante não tenha lido as respostas de Emmanuel a respeito do assunto, antes de se abalançar a difícil tarefa de mostrar que os espíritas devem encarar a Bíblia como uma simples manobra de espertalhões judeus, né? E por mais teimosos que nós sejamos, né, um raio de luz das esferas mais altas sempre nos faz bem. Então, essa assim termina, né, o texto do Herculano. Carlos? Muito bem, Regina. Olha, aqui depois do Léo, que ele falou estrela cadente, ele voltou e falou kkkk. Ou kkk só. Eu acho que ele deve ter dado risada quando eu falei que ele era uma estrela luminosa no céu do Sejus. Aí ele riu. Mas é verdade, né? A Ângela Paraíso entrou e disse: boa noite, vou ter que assistir depois, só cheguei agora. Pois é, Ângela, mas assiste depois. A Ângela sempre não. Algumas vezes ela chegou já bem cedo, mas várias vezes ela chega aqui atrasada, deve ter um compromisso. É interessante assistir, Carlos, e também, né, dar uma olhadinha lá no nosso estudo, as provocações do Felipe, né, que são, como o tempo aqui é muito curto, mas ele faz provocações bem interessantes, né, para a gente poder analisar, né, isso que o Herculano está dizendo aí que o Mário fazia. Será que nós fazemos isso também, né? A gente faz como ele, a gente pega trechos soltos, sem contextualizar, né, e fica questionando, ou não? Ou a gente estuda, a gente vai procurar mais informações, né, para a gente pensar um pouco se a gente também não está fazendo, né, da mesma forma como antigamente, da mesma forma como os conservadores, né? Mas, Regina, oi. A Ângela Paraíso pergunta o seguinte: me explica aqui, por favor, o Cavalcante era espírita? Ela está perguntando se o Cavalcante, o debatedor aí de era, sim. era espírita. Era, né? Era espírita. Aí depois vem a Josi Negreiros, diz o seguinte: a Bíblia tem tantas traduções que fica difícil saber a verdadeira história. Cada tradutor colocou o seu pensamento nas narrativas, creio. Sim. Pois é, não só o tradutor, né? Às vezes nem o tradutor, mas colocou a narrativa, mas uma maneira dele interpretar, né? Dele interpretar, dele traduzir, né? Porque a tradução, né? Eu fico imaginando daqui a alguns anos alguém tentar traduzir a obra escrita em português, né? Porque tem uma palavra que significa 3, 4 coisas, sim, né? Sim. No Brasil é aquela história, né? Então, por exemplo, manga, né? O pessoal fala manga. Manga é sobrenome, manga é manga de camisa, manga é fruta. O que mais que é manga? Enfim, manga e outras tantas palavras que têm tantos significados, né? Mas é verdade, isso influi bastante. O Léo diz o seguinte, ele concorda com a Josi, fala, verdade, Josi. Aí a Josi responde pro Léo, eu acho que ela mandou um coraçãozinho. Não, é uma mãozinha assim. Concordando com o Léo. Bom, gente, se então, nada mais... Não, só ia colocar aqui que também é uma outra provocação do Felipe, que ele fala que quando o Herculano fala aqui que o Mário estava demasiadamente empolgado pelas próprias ideias, né? Que não enxergava o conjunto da opinião de Kardec, né? E nós, a gente faz isso, né? Às vezes a gente está empolgado com o nosso próprio pensamento, com a nossa
com a nossa verdade, né, entre aspas, que a gente não vê o conjunto, né, do que o outro está falando. A gente só quer defender o que a gente pensa, né? Então, acho assim, que essas reflexões do Felipe são importantes para a gente pensar, né, se a gente também não precisa modificar a nossa forma de ver, né, a forma de entender as coisas, né, de estudar. Realmente é um estudo, né? É importante a gente estudar a obra espírita, não apenas ir só assistir as palestras, mas achar linda, mas a gente tem que tentar entender o que aquilo ali está dizendo, né? O que aquilo está dizendo para nós, né? Como a gente está agindo dentro daquilo ali. Então, por isso que é importante o estudo. É isso aí. Bom, Regina, aí o César Lozano lembrando que manga é chuva. Orfã, manga é chuva também? É? Isso eu não sabia. Manga é chuva. Nossa. Não entendi essa também, não. Essa eu não sabia que era chuva. Para mim é novidade. Alguma região do país, né? É chuva. Pode ser, pode ser. Você está falando por causa das diversas palavras que têm vários significados, né? Bom, Sejus é cultura. Sejus a gente aprende tudo. Né? Gente, então, como nada mais houve a tratar, eu, presidente, encerrei a reunião. Quando meus tempos de Câmara Municipal, presidente da Câmara. É isso aí. Gente, então, como ninguém mais perguntou nada e a Regina encerrou a sua exposição, mas o assunto não se esgota aqui, o estudo continua. No próximo programa, nós começaremos com um novo livro, já um novo livro, Sim. Como é que é? Política, Espiritismo, Política e Sociedade. Espiritismo, Sociedade e Política. Espiritismo, Sociedade e Política, né? Um livro de vários textos. Projetos de transformação. São vários textos, né, compilados num livro, organizados pela Dora Encontre. Isso, e pelo Maurício, né? Se não me engano. E que são vários autores que ali escrevem. Nós estamos tentando convidar cada autor de cada texto para que ele venha aqui no nosso programa, o autor do texto, e fale sobre o seu texto. Né? Então, o Carlos Gabas já está confirmado. Oi? É difícil, todos a gente não sei se a gente vai conseguir, né? O Carlos Gabas confirmou, o Signates confirmou. Isso. E vários outros já confirmaram, né? Isso, Ana Cláudia Laurindo. Ana Cláudia Laurindo e outros confirmaram o comentário aqui no texto, né? Então, vai ser legal, né? Então, já quero convidar todos, todas e todos para participarem aqui no nosso canal. A Josi Negreiros continua dizendo o seguinte: hoje caiu uma manga, ou seja, um toró, muitas denominações para uma chuva intensa. Olha essa novidade, não sabia. Um toró eu já tinha visto. Essa é nova, também aprendi hoje. Obrigado a Carlos Regina, gosto bastante desse momento, diz a Ângela Paraíso. Muito bom. O Léo Torga, valeu, Regina, sempre tem explanações bem claras. Beleza, Léo. Ângela Paraíso, boa noite a todos e todas e todes. O César Lozano, gratidão, Regina e Orfã. Felipe, comunidade, gratidão ao Sejus pela oportunidade de aprendizado. Nós crescemos e aprendemos juntos, com vocês também, César. Obrigado vocês. Legal. Votei nesse livro, diz o Ivon, que é o livro que nós vamos estudar. Obrigado pelo estudo, Regina e Orfã. Boa noite, diz a Josi. E nós vamos, então, encerrando, dando o nosso boa noite. Obrigado por ter estado aqui conosco. Quem ainda não curtiu, não compartilhou e não comentou, o faça. E quem não se inscreveu no nosso canal, também se inscreva no nosso canal. E assim a gente vai crescendo nas redes sociais. Beleza? Terça-feira que vem tem mais. Tchau, Regina. Tchau. Tchau, Sejus. Tchau, amigos e amigas do Sejus.
Valeu, gente. Um beijo. Até terça-feira, se Deus quiser.